Bom dia, meus irmãos. Graça e paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês nessa manhã de domingo. Obrigado por cada um que se propuseram, de estar à frente aí do seu computador, do seu celular, da sua TV, para participar de mais uma aula sobre o nome, Firmados no Evangelho. Essa é a série que nós estamos apresentando. Firmados no Evangelho. A primeira aula, o Evangelho, o Robson trouxe para nós domingo passado. Lembrando que ele falou muitas coisas a respeito do Evangelho, boas novas, alguns de vocês até puseram no chat aí algumas coisas a respeito do Evangelho, mas algo que marcou muito e que faz parte da nossa aula também é que o Evangelho é o todo da salvação, lembra? Ele começou falando a respeito de que o Evangelho é a porta de entrada para a salvação. Mas não fica só nisso. O Evangelho continua. Ele continua. Então o Evangelho é sim o todo da salvação. E agora, eu vou recapitular mais algumas coisas, mas eu vou mencionar aqui que a nossa aula será então a vida segundo o Evangelho. Tá? E na recapitulação, eu quero apresentar aquele gráfico que o Robson trouxe, que nós vamos também olhar para ele. Lembrando aqui o seguinte, a vida cristã inicia-se num dia onde Deus escolheu para salvá-lo. Mas a vida cristã não pode ficar aqui estagnada, ela deve caminhar, ela deve dar continuidade, aprendendo da cruz de Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo por toda a sua vida. E, consequentemente, esse viver do Evangelho nos leva a uma crescente percepção do Deus Santo e Justo. Da mesma forma que leva a essa crescente percepção do Deus Santo e Justo, também nos leva a uma crescente percepção do nosso pecado. Por isso que parece um funil que vai se abrindo. Eu vou crescendo nessa percepção aqui de Deus e vou crescendo também nessa percepção de mim mesmo. E é importante que eu sempre chegue a essa conclusão, pelo Evangelho de Cristo, que eu sou pecador. E à medida que eu me vejo pecador, eu vejo também o quanto Deus é santo e justo. Muito bem, tanto a filosofia, deixa eu tirar aqui o apontador, tanto a filosofia como a psicologia são ciências que juntas, em nenhum momento elas concordam ou propõem uma verdade sobre a raça humana baseada no pecado. De forma alguma. O homem não é pecador para essas ciências. E para essas ciências também o homem é bom. E é algo fora dele que produz os desvios de conduta, aquilo que nós chamamos de pecado. A noção e realidade do pecado só podem ser absorvidas a partir da Bíblia, considerados como sendo a revelação de Deus. E nós temos que entender isso. Por outro lado, nossa compreensão do poder e influência do pecado em nossa vida só acontece na medida que desenvolvemos um senso crescente da santidade de Deus, e é quando o desejo de ser mais parecido com Cristo toma conta do nosso coração, produzindo então um crescimento espiritual que nós chamamos de santidade. E a santidade ela deve ser crescente. À medida que eu vou aprendendo do Evangelho, eu vou me santificando diante de Deus. Meus amados, algumas reflexões, por isso que eu pedi para que você pegasse aí, se não pedir, peço agora, tá? Um papel e a sua Bíblia. É importante que nessas reflexões, diante das perguntas que eu vou formular aqui, você participe do chat, coloque aí a sua reflexão. É importante que você faça isso para colaborar também com a aula,
tanto com a aula que nós estamos tendo agora, quanto as outras que as pessoas vão acessar e verificar aí as participações. A primeira pergunta para reflexão é o seguinte: quais são os sentimentos da minha mente, ou que são produzidos na minha mente, no meu coração, quando cresço a percepção da santidade de Deus e cresço também na percepção do meu pecado? Quais são os sentimentos que me vêm quando eu tenho essa percepção verdadeira de Deus e a percepção verdadeira da minha pessoa, do meu pecado? Pode ir escrevendo aí no seu papel, depois você coloca no chat ou vai colocando direto, aqueles que têm mais facilidade, né? Vamos fazendo isso. A segunda pergunta é: quais são os impactos disso em minha vida diária? O que isso muda a minha vida diária? Estou dando tempo para você participar, escrevendo, dando a sua ideia a respeito dessas perguntas. Quais são os impactos disso em sua vida? Nós estamos falando desse crescimento, tá? Quais são os impactos desse crescimento em sua vida? E a terceira e última pergunta para essa reflexão é: como você pode crescer na santidade? Como? Aliste aí várias ideias, várias formas que temos de crescer em santidade. Depois eu prometo que vou dar uma olhada e vou me comunicar com algumas pessoas que sugerirem isso, tá bom? Pelo WhatsApp ou por outra forma. Mas deixa aí a sua colaboração. Continuemos então. Essas são algumas reflexões para que tenhamos a noção correta desse crescimento, dessa percepção, tanto da percepção do Deus Santo, quanto da percepção do meu pecado. Muito bem. Lembrando que, meus irmãos, a Bíblia traz orientações para uma vida centrada no Evangelho. Não há outra coisa a ser proposta além da Bíblia. A Bíblia é o único livro que foi deixado pelo Senhor, que foi nos dado, escrito por homens humanos, sim, mas pela iluminação do Espírito Santo, pela influência do Espírito Santo, para nos deixar também o Evangelho de Cristo, toda a palavra de Deus, para que nós tenhamos orientações para a nossa vida diária. Colossenses 1, 21, 23. Abram lá, por favor, vou dar o tempo para você abrir a sua Bíblia. Colossenses 1, 21 a 23. Está aberto aí? Espero que sim. Vamos lá. Colossenses 1, 21 a 23 diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nós éramos separados. Nós estávamos separados de Deus. Mas por causa de Cristo, ele nos reconciliou. Através de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Mas é interessante que a palavra de Deus diz o seguinte:
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso que nós fomos reconciliados. Mas desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Que valor imensurável tem o Evangelho. Valor este que Paulo definiu finalizando o versículo. Por isso que ele disse, esse é o Evangelho do qual eu me tornei ministro. Eu acho que quando Paulo escreveu isso, ele estava cheio de alegria, de empolgação. Porque este é o Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que nos reconcilia com Deus. E você precisa entender bem isso. Se você ainda não conheceu a Cristo, é só por meio de Cristo que você se reconcilia com Deus. Que você tem o perdão dos seus pecados. Colossenses 3, 16 e 17 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Habitem ricamente em vocês a palavra de Deus. Se encharquem com a palavra de Deus. Encharque-se com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz mudança, traz vida nova, traz esperança. E é interessante aqui que você tendo essa condição, estando nessa condição, a palavra nos aconselha ainda a ensinar, a aconselhar-se uns aos outros, a cantar hinos, dando glórias a Deus, porque temos que focar nossas ações em Deus. E é assim que a palavra de Deus nos orienta, graças a Ele, graças ao amor de Deus, porque a palavra veio dele e Ele nos ensina a nos encharcarmos com esta palavra. Habite ricamente. Essa é a noção, é de encharcar, é de colocar cada vez mais na mente a palavra de Deus. Os objetivos dessa segunda aula. Então, lembrando, meus irmãos, foram só recapitulações aí da aula primeira, tá? Os objetivos dessa segunda aula é reconhecer o efeito pleno do Evangelho para a salvação e a santificação. Meus amados, além disso, desejar o alinhamento de sua vida com o Evangelho de Cristo. E também identificar áreas em sua vida que está em desacordo com o Evangelho. Entendendo, meus irmãos, que à medida que o Evangelho atinge o seu coração e você percebe que há alguma coisa a mudar, faça isso o quanto antes possível. Talvez durante a aula ou até depois da aula. É importante que você identifique isso em sua vida e trate isso com o Evangelho. Trate isso à luz do Evangelho, orando a Deus, buscando a Deus e mudando de fato. Isso é muito importante. Por isso nós temos aí algumas ideias para dar no final da aula para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, iniciando propriamente a nossa aula aqui. Desvios, a vida desfocada do Evangelho. É interessante que na aula anterior nós abordamos algumas desculpas, né? E agora nós vamos ver algumas realidades do Evangelho de Cristo. E aqui então estão dois desvios a respeito dessa vida desfocada do Evangelho. O primeiro é fingimento. E dentro desta área do fingimento, eu quero falar que ele minimiza o pecado. Naquela
naquela área de baixo do gráfico, ele minimiza, eu não sou tão pecador assim. E à medida que minimiza aquela questão lá, minimiza também o conhecimento e a concepção do Deus justo e santo. Quando fingimos ser o que não somos, estamos escolhendo ou encolhendo ou diminuindo o valor da cruz. Ainda visualizando o gráfico, à medida que você, finge, você vai diminuindo a cruz, você vai ficando para trás. Você não vai desenvolvendo o evangelho em sua vida. Temos algumas coisas que nós agimos erradamente. Desonestidade. Por conta do pecado, a gente diz assim, eu não sou tão ruim. Não, eu não sou tão ruim assim. Isso que aconteceu foi deslize. Tá? Nós somos desonestos quando falamos que não somos tão ruins assim, porque na verdade somos ruins, somos pecadores miseráveis. Comparação, quando fazemos comparação, nós estamos fingindo. Eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. Meus irmãos, quantas pessoas falam isso para nós e quantas vezes nós agimos assim? Eu não sou tão ruim quanto... Tem mais gente pior do que eu. E quanto tem? Eu estou me santificando a mim mesmo e justificando o meu pecado para dizer que por causa do outro eu sou melhor. E quantas vezes eu dou desculpa, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Isso que aconteceu foi pontual. Pode olhar para você ver. Pode olhar para você ver que não vai acontecer mais. Falta retidão. Veja quanta coisa boa eu já fiz. Olha o meu passado. Olha o livro, a minha autografia. Você vai ver quanta coisa eu contribuí. Até para o evangelho. Quantas coisas eu fiz. Meus irmãos, isso é falta de humildade. É falsa retidão. É um fingimento. E o outro desvio é o desempenho. O desempenho minimiza também a santidade de Deus e rebaixa o meu padrão pecador. Não saímos do lugar, meus irmãos, quando nós estamos no próprio desempenho. Nós trabalhamos e não saímos do lugar. É como essa figura aí, ela demonstra bem. Por quê? Porque a pessoa corre em cima de uma esteira. Quando ela sai da esteira, ela está cansada, ela está exausta, mas está no mesmo lugar. Isso é para dar uma ideia de que quando eu estou no controle, eu estou no meu desempenho, achando que eu faço, eu coloco em xeque a santidade de Deus. Eu tiro a confiança total do Evangelho. E essa forma de viver a vida cristã é uma forma de minimizar, então, a santidade de Deus e rebaixar da provisão que Deus mesmo fez por nós através de Cristo. Nós estamos deixando a cruz cada vez menor e com isso nós estamos regredindo, nós estamos retrocedendo na nossa vida cristã. E nós vamos ver isso no final também. Muito bem, meus irmãos. Então, esses são os dois desvios de uma vida desfocada do Evangelho: o fingimento e o desempenho próprio. O segundo ponto é a mente moderna e pós-moderna. A mente moderna e pós-moderna tem promovido desafios crescentes à fé cristã. E a gente percebe isso, ela é clara a respeito disso. E por consequência também, ela causa um estrago na vida do cristão. De forma resumida, nós podemos afirmar o seguinte, bem resumido mesmo, tá? A mente moderna, ela traz o racionalismo científico. As afirmações bíblicas são questionadas. Não é bem assim não, isso é moralismo, isso é ativismo. Não, tá tudo errado.
Pessoas que vão contra a palavra de Deus por causa do racionalismo científico. Porque a mente moderna trouxe isso aos homens. O humanismo racionalista. A noção do homem e a sua razão estão no centro do universo. O homem é o todo-poderoso. O homem é o bambambam. Deus fica de lado ou fica de canto. Deus não participa por causa dessa perturbação mental do homem, dessa maneira errada dos pensamentos humanistas. A mente pós-moderna. A sua principal característica reside no relativismo e na dúvida quanto a qualquer verdade objetiva. Relativismo. A verdade torna-se algo relativo, cabendo a cada pessoa decidir a sua verdade. Que mundo é esse? Se não é Deus agir, como seria um mundo sem a presença do Espírito Santo? Como seria o mundo, cada um tendo a sua verdade? Como seria a nossa vida, meus irmãos, não tendo a palavra de Deus como verdade? Então, na vida pós-moderna, na mente pós-moderna, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um tem uma verdade e ela luta por essa verdade, promove ações em favor da sua verdade. Mas a do outro também está certa, ela pode viver com essa verdade. Há vida para os dois, para três, cada um pode ter a sua verdade. Então, meus irmãos, nessa vida do relativismo, nós sofremos, porque Deus não está presente. Individualismo, a privatização e autonomia do indivíduo, luta pelos direitos individuais. Nós sabemos bem que o mundo caminha para um individualismo total. As pessoas se trancam no quarto e vivem a sua própria vida, vivem o seu próprio mundo, vive a sua própria filosofia de vida. Elas acatam as orientações que o humanismo dá, que a internet dá, e é interessante porque são tantas informações e são tantas orientações que as pessoas se perdem. As pessoas não sabem para onde vão. Meus irmãos, louve a Deus porque nós temos a verdade. Você pode confrontar tudo aquilo que você recebe com a verdade de Deus. E nós devemos abrir a visão do relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo e dividir essa verdade. E isso nos tira dessa individualidade que o mundo vive, infelizmente. Mas o problema é que tudo isso leva à relativização dos conceitos de santidade e pecado. Os conceitos são todos relativizados. Está tudo errado, não é bem assim. Então logo corrói a noção de vida centrada no Evangelho, visto que este é formado por verdades absolutas e eternas. Temos aqui então, meus irmãos, um problema sério. Uma escolha individual das coisas. Uma mulher, ela pode decidir se o feto vai viver ou não, se faz o aborto ou não. Depende muito da situação ou da preferência dela ou das pessoas com quem ela vive. E também existe essa questão da felicidade ou bem-estar pessoal, mesmo às custas dos padrões morais do Evangelho. Tudo contra o Evangelho. Não importa. O que importa é que eu sou feliz, importa que eu estou bem. Isso que o Evangelho está pregando aí não tem nada a ver comigo. Por isso, meus irmãos, atenção. O pecado pode destruir uma pessoa não só espiritualmente, mas também intelectualmente. Veja lá Romanos 1, 21 e 22.
Romanos 1, 21 e 22. Romanos 1, 21 e 22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando Deus, como fator objetivo, que é a verdade, é excluído, o pensamento humano torna-se fútil. O pensamento humano torna-se algo inútil. Mas veja, porque os homens, tendo conhecido a Deus, inclusive até em Romanos fala a respeito da própria natureza, que ela mostra Deus, né? Mas eles não renderam graças, e por conta disso, tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Também, Provérbios 18:1, nós vimos este, agora Provérbios 18:1. Vou dar um tempo para você ir lá até Provérbios. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Perigo real para o cristão, meus irmãos. À medida que se afasta do evangelho, ele se torna insensato. À medida que ele se isola, foge do evangelho, ele se torna insensato. E Romanos 1:28. Agora sim, Romanos 1:28. Veja o que diz. Voltem lá, vou dar o tempo para você voltar lá para Romanos 1:28. Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Que situação ficou o homem nessa condição? Quanto mais um homem nessa condição peca, mais degradado e corrompido fica. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Nós precisamos ajudar aqueles que se acham certos. Precisamos ajudar aqueles que não têm o conhecimento de Deus, daqueles que estão se enfronhando nos pecados vergonhosos do mundo. E quantas pessoas estão enlamaçados como porcos na lama por conta do pecado, por causa disso, porque desprezaram o conhecimento de Deus. Nós devemos, como cristãos, clamar por essas pessoas. Como é triste quando a gente vê que tem um ente querido, uma pessoa da família, uma pessoa chegada que está vivendo nessa condição. Que tristeza, meus irmãos, que tristeza é encontrar-se nessa condição que Deus aqui entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que deviam praticar. Esse é o ponto mais frustrante, mais difícil que possa encontrar o homem. Mais envergonhado, porque ele está longe de Deus, totalmente longe de Deus. Que tristeza, mas essa é a realidade daqueles que têm desprezado o conhecimento de Deus. E Deus dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Meus irmãos, quando Deus como verdade é excluído, o pensamento humano torna-se fútil e desenvolve uma disposição mental reprovável. Quanto mais um homem nessa condição peca,
mais degradado e corrompido fica. É importante repetir isso. É importante que você grave isso. E o terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro ponto desta aula, eu queria dizer o seguinte: nós vamos avançar um pouco mais, tá? Temos visto que o Evangelho tem a ver, então, com o todo da salvação. Lembra do que eu falei? O Evangelho tem a ver com o todo. Não só apenas com a conversão, não só você chegar ali, abrir aquela porta e entrar, não. Você deve desenvolver. Então ele é um processo de santificação e com a sua plenitude, a vida eterna. Viver centrado no Evangelho significa que estamos permanentemente pregando o Evangelho a nós mesmos. Pregando o Evangelho a nós mesmos. Meus irmãos, como isso é bom. Como é bom você pregar o Evangelho a você mesmo. Quando você está pregando aos outros, você está pregando a você mesmo. E quando você busca a palavra de Deus, e quando você está vivendo centrado no Evangelho, significa então que você está permanentemente se encharcando da palavra de Deus e pregando a você mesmo. E é importante isso. E isso nos atinge diretamente duas áreas vitais da nossa vida espiritual. A nossa justiça própria, tá? E a nossa identidade, tá bom? Então vamos lá. Justiça de Deus ou justiça própria? Justiça de Deus ou justiça própria? Vamos ver Romanos 3, 21, 24. Abram lá, por favor. Romanos 3, 21, 24. Romanos 3, 21, 24 diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A nossa condição, meus irmãos, a nossa condição mudou, porque agora se manifestou uma justiça que vem de Deus. E isso nos deu a condição de termos os nossos pecados perdoados diante de Deus. O homem não possui justiça própria, ou qualquer justiça, ou mérito diante de Deus. Então, sendo assim, ele tenta fingir ou buscar ganhar ponto com Deus, e por isso é um desprezo para com o Evangelho. A palavra de Deus nos adverte, não é assim. Toda a justiça que necessitamos encontra em Cristo Jesus, e que foi dado graciosamente em favor do homem. Olha lá, volta ao versículo final lá. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso você pregar para você mesmo isso? Senhor, que maravilha. Que bom, Senhor, que não é cobrado nada de mim, embora eu seja o devedor, mas Cristo já pagou por mim. Não é por uma justiça minha, Senhor, mas é por uma justiça do Senhor através da morte de Cristo. Isso é importante, meus irmãos, isso é importante. Se você tem dificuldade, viva o Evangelho, leia o Evangelho, pregue a você mesmo várias vezes até você se convencer dessa verdade. A maioria aqui certamente são salvas, mas se há alguém que ainda não entendeu o Evangelho, leia o Evangelho, encharque-se com o Evangelho, pregue a você mesmo, procure ajuda, procure ajuda. Lembra daquilo que eu falei? Encharque-se com a palavra de Deus, mas para iniciar isso tem que se converter, tem que estar com Cristo, tem que pertencer à família de Deus.
O outro versículo, Romanos 4, de 4 a 8. Vamos lá? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada com justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala de felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Outra maravilha. Complementa a questão que nós estávamos falando anteriormente. Agora aqui nós temos um versículo onde próprio Davi, Paulo usou algo que Davi disse: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Meus irmãos, me faz lembrar de quando as pessoas te perdoam quando você erra com ela. Quando a pessoa fala assim, eu te perdoo. Meu Deus, que alívio você tem. Mas aqui nós estamos falando do perdão de Deus para com você. Que alívio maior é esse, então? Que uau que você possa dizer quando Deus está falando, eu está justificado em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, não é por obras, é independentemente de obras. Por isso que Davi disse, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz o homem ou aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É maravilhoso demais, meus irmãos. E eu me empolgo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é rica, ela refrigera a alma, ela nos consola, assim como ela tem o poder de nos advertir, ela tem o poder também de consolar. Pregando o evangelho a nós mesmos, nós vimos a justiça de Deus ou a justiça própria? Né? Uma pergunta aí. Vimos que não é pela justiça própria, mas sim de Deus. Filhos adotados. Romanos 8, 15, 16. Vejam lá. Nós estamos em Romanos, então não preciso dar muito tempo para você abrir, né? Romanos 8, 15, 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um novo uau, sim. É um novo uau. Quando você olha para essa maravilha, vocês não receberam um espírito que os escravize. Vocês saíram da escravidão. Vocês também receberam um Espírito Santo que agora os adota como filhos de Deus. E é interessante que diz assim, o próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, pense você, pense cada um de nós, o Espírito habita em você que tem a Cristo, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, que reconheceu o pecador, que reconheceu que Jesus morreu por você na cruz. O Espírito agora habita em você. E o Espírito testemunha o nosso espírito. Parece que ele bate ali em nós. Parece que ele está falando conosco. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você não é mais um bastardo. Você é filho. Você é filho. Que maravilha isso, meus irmãos. Então a palavra está dizendo que o Espírito que os adota como filhos, vocês receberam esse Espírito, e como receberam esse Espírito, agora ele fica lá testemunhando no teu espírito, batendo no teu espírito, avisando você, no teu espírito, que você é filho. Não é filho de qualquer um, mas de um Deus criador de todas as coisas. De um Deus rico, de um Deus que amou, que enviou Jesus,
que derramou o Espírito, que selou o nosso ser, para que um dia, na glória, nos reencontrarmos com Ele. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Isso nos traz muita alegria. Nós fomos adotados na família do Senhor. E Gálatas 4, versículos 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse versículo tem muito a ver com o versículo anterior, mas eu quero trazê-lo aqui por conta daquilo que fala. Você já não é mais escravo. Você não é mais escravo, você está liberto da escravidão. Você não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você está no livro da vida, você está no livro do testamento de herança do Senhor. Por causa de Jesus. Não é motivo de alegria, meus irmãos. Não é motivo de alegria. Eu não mereço. O que eu mereço é a morte. O que eu mereço é viver na escravidão. Mas Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, papaizinho. Nós podemos chamá-lo de Pai, porque agora nós somos filhos, não somos mais escravos, somos filhos. E por sermos filhos, Deus também o tornou herdeiro. Não éramos. Não tínhamos direito à herança, mas nos tornou herdeiros. E isso é bom demais. É gratificante demais, meus irmãos. Como isso nos traz alegria. E é exatamente isso que eu estava falando. Nós temos que lembrar disso diariamente. Isso é pregar o Evangelho a nós mesmos. Isso é trazer ao nosso coração, o Espírito está aqui. Tu estás me falando que eu sou filho e por ser filho eu sou herdeiro, obrigado. Eu estou pregando a mim mesmo. Oh, que alegria. Eu me empolgo com essas verdades. Vamos continuar. Mas vejam só, meus irmãos. Vejam só. Olha a diferença do órfão e do filho. Olha a diferença do órfão e do filho. O órfão resolve seus problemas e é entendido aqui. Ele está sozinho, ele não tem ninguém para ajudar, ele não tem uma família, ele está sozinho, ele é órfão. Mas enquanto filho, ele depende de Deus. Ele sabe que ele é filho, porque o Espírito testifica. E ele depende desse Deus. O órfão, ele confia em si mesmo, ele confia em si. Lembra daquela esteira, trabalhando em vão, desempenhando em vão, um desempenho que não leva a nada. Mas o filho, ele confia em Deus. Enquanto o órfão confia em si mesmo, o filho confia em Deus. Enquanto o órfão procura satisfação, nada o satisfaz. E ele procura satisfação. Lembra de Romanos que nós lemos, 1:28? Lembra que o homem, por desconhecer a Deus, ele cai profundamente no pecado, Deus o coloca nessa condição deplorável? Ele procura satisfação nos erros, no pecado, e cada vez pior, é uma derrotada só. Mas enquanto isso, o Filho de Deus está satisfeito em Deus, porque ele é filho. Enquanto o órfão é inseguro, sem identidade real, o filho é seguro de sua identidade. O filho sabe que é filho, sabe que está escrito, o seu nome está lá no livro da vida e sabe também que é herdeiro da herança do Senhor. Que momento glorioso será esse? Que momento importante é esse de você saber quem de fato você é? Você
meu amado, que tenha Cristo, você que tenha Cristo, você não está órfão. Órfão é só para aqueles que rejeitam a Cristo. Para você que tenha Cristo, você é filho. E como filho, você depende de Deus, confia em Deus, está satisfeito em Deus e está seguro de sua identidade como filho. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Meus irmãos, e assim eu quero concluir. Lembra desse gráfico? Então eu quero chamar você para lembrar comigo. Então agora, tendo esse gráfico novamente à vista, considere 3 possibilidades que eu vou colocar aqui e com isso eu estou concluindo. Diante então do que vimos, qual vai ser a sua atitude daqui para frente? Qual vai ser a sua atitude daqui para frente? E eu queria que você marcasse no chat aí, tá? Escreva no chat aí. Qual vai ser a sua? Você vai ficar como está? Ficar como está, meus irmãos, ficar como está é você ficar no início da salvação. Ficar no início da salvação. Ou você vai retroceder, voltar. Olha bem para o gráfico aí. Você vai voltar? Olha na bifurcação. Ficar como está é ficar na bifurcação. Retroceder é voltar lá no primeiro ponto. Lá no primeiro ponto. Você vai ficar como está? Você vai retroceder? Ou você vai crescer? E crescer, meus irmãos, significa avançar no Evangelho. Crescer, meus irmãos, significa conhecer mais de Cristo, imitar mais a Cristo. E, consequentemente, você vai estar crescendo na percepção do Deus santo e justo que você serve. E você vai também estar crescendo na percepção do quão miserável e quão pecador você é. Eu gostaria que você crescesse. Vamos crescer juntos? Escreva aí no chat. Dê a sua posição. Eu quero orar agradecendo a Deus por mais esta aula. Pai querido, Deus de amor, eu quero te louvar agora, engrandecer o teu nome, Senhor, e dizer muito obrigado, porque o Senhor me ajudou, Senhor. O Senhor me permitiu que chegasse até o fim dessa aula. Obrigado, obrigado, Senhor. Mas mais que isso, eu quero clamar em favor de todos que participaram dessa aula, para que sejam, de fato, desafiados a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não esconder para si o Evangelho de Jesus. Amar os perdidos e desenvolver uma vida de compromisso na pregação do Evangelho de Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Obrigado pela Igreja de Cristo. Obrigado pelo momento que nós estamos vivendo. Apesar dessa pandemia, nós podemos ainda nos reunirmos, mesmo dessa forma, para te buscar. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, depois da conclusão, eu quero dizer para você, a escolha é sua. Ficar como está, retroceder ou crescer. A escolha é sua. Domingo que vem, continuaremos enfirmados no Evangelho. E qual vai ser a próxima aula? O poder do Evangelho. Essa aula vai ser dividida em 2. E nós vamos ter o prazer, se assim Deus nos permitir, o pastor Richard, para falar conosco. Deus abençoe esse seu domingo, Deus abençoe esse seu dia, se você está ouvindo essa aula que não seja um domingo, que foi numa outra oportunidade, Deus abençoe o seu dia e que o desafio que foi proposto, você realmente consiga desenvolver no decorrer dessa semana. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.